lá dar início a mais uma semana, tá certo? Mais uma semana abençoada, nós já estamos na segunda semana de agosto, começamos já a dar engate, né? A dar a nossa primeira já de atividades, vamos continuar na segunda e assim também por diante, tá certo? Para o nosso ano, nosso segundo semestre ser iniciado e ser concluído com muito sucesso, tá certo? Vamos lá realizar atividades de artes. A aula de hoje, a tia Jaque vai utilizar o livro, olha, tá bom? Solicito que vocês abram o livro na página 34. Na página 34 vem falando pra gente sobre dois pintores, tá certo? Tá certo? Muito conhecidos hoje pelas suas pinturas, pelas suas obras de artes. Eles têm um nome, tá certo? E as suas obras são muito conhecidas até hoje. Não só nacionalmente, né? Não só aqui no nosso país, mas também em outros lugares, tá certo? Vou começar falando sobre essa primeira obra que vocês estão vendo. Essa primeira obra é de Tarsila do Amaral, dizendo o tamanho e também vem dizendo de qual coleção ela é. De José João Stefano, perdão. Olha só, é a riquíssima informação, as grandes informações que nós temos nesse quadro. Nós podemos observar todos os pontos dela. Nós podemos observar que é uma cidade que tem muitas casas, por sinal muito coloridas, que nós temos pessoas, nós vemos animais. O que mais que vocês conseguem me dizer que vocês estão vendo nesse quadro? O que essas pessoas vocês acham que elas estão fazendo? Vocês acham que conseguem identificar formas geométricas? E que formas seriam essas, se vocês estão conseguindo enxergar formas geométricas? O que mais que você consegue me dizer sobre esse quadro? Quais cores vocês acham que estão sendo utilizadas? Será que tem cores repetidas? Se esse quadro fosse preto e branco, será que ele seria tão atrativo como ele é agora, como ele é colorido? Ou não? Você acha que se ele fosse preto e branco, ele seria menos atrativo ou mais atrativo? Tem pessoas dentro das casas, é uma ponte, mas tem um rio embaixo dessa ponte ou não? Você consegue enxergar algum rio? Essas casas, o formato dessas casas, tem na nossa cidade? Você acha que tem na nossa cidade? Pois é, esse é um quadro de Tarsila do Amaral, onde ela conseguiu, em uma foto, em uma pintura, na verdade, ela conseguiu colocar detalhes sobre uma cidade, de uma determinada época, tá certo? Nós podemos observar o formato das casas, nós podemos observar que ela foi detalhista também no formato das plantas, tá certo? O formato das plantas, a gente não vê folhas, tá certo? Detalhadamente, mas através das formas geométricas que ela apresentou, que ela desenhou, a forma que ela demonstrou o seu quadro, que ela tentou repassar informação, a gente consegue observar detalhes muito importantes da cidade, do local que ela estava olhando ou até mesmo imaginando, porque os pintores, eles tanto observam, né, situações, cidades, locais ou pessoas, como também eles criam, eles são aqueles compositores dos seus próprios quadros, eles criam, tá certo? Uma determinada imagem, uma determinada situação e conseguem reproduzir com desenhos, no caso, no quadro, tá bom? Vamos lá falar sobre Tarsila do Amaral? Olha só que a tia Jaque trouxe para você. Quem foi Tarsila do Amaral? Eu vou demonstrar para vocês primeiro esses quadros, tá certo? Que foram produzidos por ela. Tarsila do Amaral, ela foi uma das
mais importantes, tá certo? Pintoras brasileiras. Ela nasceu em 1º de setembro de 1886, há muito tempo atrás, em São Paulo, tá certo? E desde muito pequena, ela se demonstrou com interesse pelas artes plásticas. A gente já falou sobre artes, né? Sobre os vários tipos de artes, né? Nós falamos sobre artesanato, nós falamos sobre os quadros, sobre argila. E ela, no caso dela, ela se demonstrou muito interessada nos quadros, nas pinturas de quadro, tá bom? Legal, né? A história de Tarsila do Amaral. Desde muito pequena, ela se demonstrou interessada pelas artes plásticas. E você? Tem algum interesse em alguma das artes? Em pintura? Em artesanato? Em moldar alguma coisa? Todos nós temos um pouco de artista, tá certo? Então, no caso dela, ela somente aprimorou aquilo que ela já gostava, tá bom? Vamos lá para o próximo quadro? No segundo quadro, nós temos um quadro de Heitor Prazeres, tá bom? Ele também é muito riquíssimo, ele também é muito rico em detalhes. O formato das casas, na população, você consegue enxergar, observar mais o quê? Vocês acham que as roupas das pessoas do quadro de Heitor Prazeres é igual ao quadro da Tarsila do Amaral? A gente vê a diferença, na verdade. E o local? São cidades diferentes. O quadro de Tarsila do Amaral, a cidade que ela fez para a cidade que está no quadro de Heitor Prazeres, tem uma certa diferença. Você consegue me dizer que diferença é essa? Os carros, o asfalto. No quadro de Heitor Prazeres, nós podemos observar que nós temos até uma montanha. E além da quantidade de casas, que são bem mais do que a de Tarsila, também nós podemos observar que também temos árvores, bastantes árvores, e até a quantidade é diferente de Tarsila do Amaral, tá certo? Viram a diferença? São os pintores, né? Eles apresentavam cidades diferentes, são grandiosos pintores, mas cada um apresentou a sua forma de pintura, a sua forma de arte, tá bom? Vamos lá falar um pouco sobre Heitor Prazeres? Vou mostrar para vocês umas obras também de Heitor Prazeres, tá certo? Ele era músico, poeta, tá bom? Ele nasceu em 23 de setembro, mas ele nasceu em uma década após a abolição da escravatura. Ele era filho de marceneiro, tá bom? E de uma costureira também. E ele foi se dedicando, tá certo? A arte. Ele se inspirou no seu cotidiano. Na questão aqui desse quadro, a gente pode observar que não tem a questão de movimentos de dança, não. Mas mesmo aqui está demonstrando a riqueza dos detalhes das casas, das cores, dos formatos das casas e também da diferença, tá certo? Do quadro de Tarsila do Amaral e o quadro dele. E principalmente que vocês reconheçam e identifiquem dois pintores muito conhecidos, tá certo? E super valorizados, tá bom? Da nossa cultura brasileira, tá certo? Então, após essas duas imagens, a aula de hoje mesmo foi pra gente debater sobre os quadros, tá certo? As diferenças de cada um. E também sobre esses dois pintores que são muito conhecidos, tá certo? Na nossa cultura brasileira, Tarsila do Amaral e Heitor Prazeres, tá certo? Primeiro ano. Quero também que, se possível, você destaque, tá bom? Mesmo no livro, as diferenças de um quadro para o outro. O que você consegue identificar que tem no quadro da Tarsila do Amaral que não tem no quadro de Heitor Prazeres? Você pode estar fazendo essas anotações ou mesmo circulando e identificando o que você conseguiu ver de diferente de um quadro para o outro,
tá certo? Então, essa aula foi pra gente estar discutindo sobre os quadros de Heitor Prazeres, tá certo? E de Tarsila do Amaral, falando da diferença em si, mas que demonstrando a importância dos dois, gente, eles são dois artistas brasileiros muito conhecidos, tá certo? E os quadros deles são muito bonitos, tá bom? Se possível, se vocês tenham mais curiosidade sobre cada um deles, vocês podem estar pesquisando, tá bom? Sobre cada um deles, tá certo? Essa foi a atividade de artes, que a gente tenha uma boa semana, que ela seja abençoada, tá bom? Beijo, primeiro ano, vamos lá, que começou a semana. Tchau.